Olá, queridos! Novamente estou com vocês aqui no Sala 8 para passar aqueles últimos comentários antes dos vestibulares, principalmente daquela prova de questões discursivas que você vai fazer. Nós sabemos que várias instituições, dentre elas, inclusive a UEL, trabalham com mais de uma etapa de produção e trabalham com questões abertas e questões fechadas. Para esses vestibulares, que nós podemos observar, no caso do Paraná, a UEL seria uma representante deles, mas em São Paulo, por exemplo, nós pegamos até uma FAMEMA com questões abertas, nós sabemos que é fundamental, além do conhecimento da área específica que o aluno está desempenhando naquele momento, é muito importante que ele também tenha um bom domínio de uma estrutura do parágrafo. Aquela questão de trabalharmos a microestrutura, a organização do pensamento, para que a nossa mensagem seja feita com mais clareza, com mais objetividade. Então, para esse momento, vamos tomar como referência o vestibular da UEL. Nós sabemos que vocês já passaram pela primeira fase, agora estão na segunda fase. O fato de fazer uma prova aberta, por vezes, induz o aluno a cometer certos equívocos na hora da expressão. Primeira coisa a comentar. Se você vai se expressar por meio de um texto é uma unidade de sentido, é um todo que manifesta o sentido. Portanto, toda vez que você vai escrever uma resposta, você executa naquele momento um texto. Planeje antes, idealize que imagem você quer passar. Primeiro, observe com muita atenção a questão que lhe foi proposta. Atente, principalmente, para os verbos do comando dessa questão. Afinal de contas, eu tenho muita diferença no padrão de resposta que diz analise, interprete, justifique, posicione, conteste, certo? Então, a partir daí, olhe para o verbo. É com base nele que você vai começar a planejar o seu padrão de resposta. É fundamental que nas suas respostas você pense da seguinte maneira: uma resposta bem elaborada, normalmente, ela não depende da pergunta. Então, assim, dificilmente uma resposta começa pois, né? É uma resposta que vai demonstrar ao examinador segurança, entendimento e a capacidade de verbalização tão necessária, não só para ser aprovado, mas até para ser bem-sucedido numa carreira. Então, vamos pensar o seguinte: quando for fazer uma resposta para uma questão aberta, procure usar, por exemplo, uma palavra que surge na pergunta, que seja considerado um gancho, como um padrão para você começar a desenvolver o raciocínio. Verifique se você colocou a pontuação devida, se você separou essa microestrutura entre um tópico frasal bem feito, bem preparado, os argumentos que exemplificam ou que justificam esse tópico. E, principalmente, se o seu texto apresenta o vocabulário da área específica. Cada área apresenta um jargão. É muito importante que você conheça o jargão da disciplina específica que está fazendo. Nessa hora, verifique se efetivamente os termos que lhe serão caros na hora da produção, você os domina, se tem segurança naquilo que está dizendo. E mais que tudo, não enche linguiça. Fazer um parágrafo bem feito não quer dizer responder 3, 4 vezes a mesma coisa. Vá direto ao ponto, mas procure fazer uma resposta que tenha começo, meio e fim. Já na área de exatas, por vezes as respostas discursivas não são necessárias, mas sim a comprovação daquilo que lhe foi proposto. Observe bem o enunciado, verifique como o seu examinador pediu a questão e, é óbvio, monte a sua resposta com a linguagem universal da disciplina que lhe foi passada. Nessa hora, certifique-se, verifique se está tudo adequado, se está tudo coerente. Finalmente, meus queridos, às vezes os alunos se sentem inseguros e falam: professor, eu errei uma palavra, o que eu faço? Eu entrei em desespero. Acalma o coração. Se você errou uma palavra, passe um traço sobre ela, apenas para indicar para o seu examinador que aquela palavra não deve ser considerada e continue normalmente. Todos nós, em algum momento da vida, cometemos um pequeno erro e o examinador sabe que você está ansioso, está nervoso e aquilo, sem sombra de dúvidas, não vai tirá-lo da prova. Mantenha a calma, mantenha o foco e seja muito feliz. Até breve!